Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa sessão de julgamentos, processos com sustentação oral em data de hoje, 27 de maio. Havendo um legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a nossa sessão. Chamo o processo, o 24 da pauta, da relatoria doutora Érica, o 082-8737, do Valdemir Capistrante, contra escrito para sustentar. Doutora Érica, processo em mesa. Excelência tem a palavra por 15 minutos. Senhor presidente... Pela apelante, é isso? Pela apelante, Alessat Combustíveis S.A. Alessat Combustíveis. Senhor presidente, doutora Érica, que é relatora, desembargador Vivaldo, que também compõe a turma de julgamento, colegas advogados, doutora procuradora. Excelências, esse processo ele trata de uma execução de título extrajudicial e teve o seu curso impedido pelo reconhecimento no juiz de primeiro grau de prescrição intercorrente, porque o processo teria ficado parado após um ano de suspensão por mais 5 anos sem a prática do hiato constritivo, citação dos executados. Essa é uma matéria que já está bastante comum aqui nas câmaras cíveis do tribunal, porque mais recentemente, principalmente depois da reforma do Código de Processo Civil em 2021, com a nova redação do parágrafo 4º do artigo 921, passou-se a aplicar essa prescrição intercorrente e várias execuções de título extrajudicial passaram a ser extintas pela aplicação de prescrição intercorrente. E, no entanto, excelências, a gente tem vindo aqui insistentemente à tribuna nesses casos que envolvem a Alessat Combustíveis, porque, na nossa ótica, há um impeditivo à aplicação de prescrição intercorrente nesses casos, que é a redação do parágrafo 4º do mesmo artigo 921. Temos insistido que, para que a prescrição intercorrente possa ser aplicada nesses casos, tem que estar havendo a desídia da parte exequente na tentativa ou de citação dos executados ou de localização de bens a serem penhorados no processo. E em todos esses casos que nós temos trazidos aqui ao tribunal e temos vindo à tribuna sustentar, não restou demonstrada a inércia do exequente. Ao contrário, o exequente tem tido insistentes requerimentos no sentido de citação de executados, de constrição patrimonial. E em todos esses casos, e neste que está em julgamento na sessão de hoje não é diferente, a citação dos executados ou a constrição patrimonial ela não ocorre ou porque os devedores se ocultam ou ocultam patrimônio, ou porque os mecanismos judiciários são lentos e acabam alongando demais a tramitação do processo. Nesse caso específico, inclusive, a Alessat aponta vários requerimentos que são formulados e que o próprio judiciário demora demais a deferi-los. E isso sim atrasou a tramitação processual. Não há desídia, não há inércia do exequente nesse caso. Há demonstração clara de que a Alessat atuou diligentemente para impulsionar o processo. No entanto, os réus, os executados, se escondem, ocultam patrimônio. O judiciário tem a lentidão na análise dos requerimentos que são formulados. E isso atrasa o processo e vários casos semelhantes a esses estão tendo o curso da execução impedido pela aplicação da prescrição. Parece-nos, inclusive, que é uma política judiciária equivocada porque vai beneficiar indevidamente diversos devedores que se escondem e sempre penalizando os credores. Mas tem sido essa prática no primeiro grau de jurisdição e, como eu disse, várias execuções de título extrajudicial estão sendo extintas por aplicação de prescrição intercorrente e sem apontar inércia ou desídia do exequente na tentativa de fazer o processo chegar a um resultado eficiente. Então, a vinda à tribuna é para, mais uma vez, realçar esse fato.
No caso concreto, no caso hora de julgamento, não há inércia, não há desídia, ao contrário, há tentativas reiteradas de fazer o processo ter um resultado efetivo. E mais, excelências, especificamente no caso concreto, e isso aqui se valendo de precedentes do tribunal, e inclusive desta primeira Câmara, e eu aponto aqui o julgamento em outubro de 2024 da apelação civil 024 6528 35 2007 da relatoria do então juiz convocado Eduardo Pinheiro, julgado em 22 de outubro, esta Câmara tem precedentes e há outros no próprio precedente apontados, julgados também da primeira Câmara deste tribunal, no sentido de que há indicação pelo exequente de endereços, bens, tentativas do exequente de fazer o processo ter um resultado efetivo, não podem configurar a ocorrência da pressão intercorrente, porque não houve desídia. E mais que isso, excelência, também ocorre no presente caso. A reforma do Código de Processo Civil de 2021, que deu essa redação ao parágrafo 4º do artigo 921, permitindo a aplicação de pressão intercorrente em processo de execução de título extrajudicial. E, no entanto, no caso concreto ocorre isso, estão sendo utilizados marcos para o início da prescrição anteriores à reforma legislativa. Também temos precedente, inclusive desta Câmara Civil, eu apontei aqui esse julgado de outubro de 2024, que datas anteriores ao início da vigência da nova lei, ou seja, 2021, não podem ser utilizados como início do tempo prescricional, ou seja, só tempos ocorridos, no mínimo, a partir da data de vigência da lei 2021. E, no entanto, aqui nós estamos utilizando dois marcos anteriores. 2017, que teria havido a suspensão tácita do processo, porque neste caso sequer houve suspensão expressa por parte do juiz de primeiro grau, e 2018, quando teria se iniciado o prazo prescricional de 5 anos. Todos os dois marcos anteriores à reforma de 2021. E, como eu disse, os precedentes desta própria Câmara impedem a utilização de marcos anteriores à nova lei. Então, com esses fundamentos, excelências, tanto pela inocorrência de prescrição, porque não houve desídia da ALI, não houve negligência da ALI, quanto também pela impossibilidade de utilização de marcos anteriores à vigência da lei, a ALI Sato Combustíveis requer o provimento do seu recurso de apelação para anulação da sentença extintiva e devolução dos autos ao primeiro grau de jurisdição para processamento da execução do título extrajudicial. Eu agradeço a atenção de Vossas Excelências. Muito obrigado, doutor. Doutora Érica, Vossa Excelência. Senhor presidente, primeiramente parabenizar o doutor Vladimir, meu conterrâneo, pela sua explanação na tribuna, mas o meu voto é pelo desprovimento do recurso. Eu já manifestei o meu entendimento aqui que o termo inicial da prescrição intercorrente é a ciência inequívoca da tentativa frustrada de citação à penhora, e a decisão de suspensão seria meramente declaratória, e aí começaria o prazo de 1 ano, em seguida, decorrido esse prazo, e começaria automaticamente, o decurso do prazo de 5 anos geraria pressão intercorrente, como aconteceu neste caso, já que não houve nenhuma medida constitutiva que tivesse êxito no período. Pois não, doutora. O desembargador Ivaldo está acompanhando. Eu vou pedir vista dos autos. Essa matéria, na verdade, sempre é recorrente aqui, não é? Não é a primeira vez que nós debatemos. Mas foi citado tanto na tribuna quanto na apelação, decisão do meu gabinete, apesar de não ter sido da minha relatoria. Eu queria aprofundar um pouco o debate em relação a esse tema. Chamo 4 da minha relatoria.
Dr. Cláudio Castim, processo 0100-225. Apelação. Aqui há a inscrição também do Dr. Fernando. Sim. Estou que se conta presente? Não. Dr. Cláudio Castim fala pela parte... É apelante e apelado, né? Isso. Há um duplo apelo. Nós fizemos um recurso adesivo, Excelência. Um adesivo, né? Isso. Aqui o meu voto está sendo conduzido no sentido da provimento parcial ao adesivo, que trata dos honorários, não é isso? Sim. Aqui eu estou reformando a sentença, estou negando provimento ao recurso da construtora, e quanto ao adesivo estou dando parcial provimento, redistribuindo os ônus da sucumbência para que seja observada a proporção de 2/3 em desfavor da construtora e 1/3 em desfavor do ora apelado por excelência representante. Perfeito, Excelência. Aliás, apelante no adesivo. Correto. Então retiramos aí a nossa sustentação. Muito obrigado. Okay. Não há divergência. Apenas me colocarei aqui à disposição de Vossa Excelência para apreciação. Muito obrigado, Dr. Castim. Mas proclamado, então, desprovido o recurso da construtora e coincide parcialmente provida a apelação adesiva nos termos do voto do relator. Muito obrigado. Chamo o processo o 10, do relatorismo Embargador Vivaldo, Dr. Renato Duarte. Não mesa. Obrigado. Não mesa, Dr. Renato, muito obrigado pela presença. O 21 da relatoria da doutora Érica Paiva, doutora Maria Clara, processo 080-1392, 21. Doutora Maria Clara, Damião de Negreiros Cavalcante, fala pela parte apelante. Fernando Gabriel Fernandes de Negreiros. Isso, exato, Excelência. Processo em mesa, doutora Érica. Bom dia a todos. Posso começar? A palavra, sim. Cumprimento a todos os desembargadores, na pessoa da doutora relatora juíza Érica. Eu estou aqui hoje em nome, não somente em meu nome, mas eu estou em nome da advocacia como um todo. Esse processo é de 2019, eu vou fazer um breve histórico para poder contextualizar e para que vossas excelências entendam exatamente do que se trata o caso. Esse processo começou como uma ação de enunciação de obra nova. O meu cliente ele foi fazer uma reforma na casa dele, sem acréscimo de área, com projeto, com RRT de arquiteto, com até autorização da Prefeitura Municipal do município de Maxaranguape, que foi onde se deu essa obra. A obra estava legalizada e, no caso, a vizinha ela fez uma ação de enunciação de obra nova para que essa obra fosse paralisada. Ela conseguiu eliminar. E esse processo ainda é tão antigo que, na época, para a gente conseguir o agravo de instrumento dessa liminar, foi no antigo
antigo TJ, ali na cidade. Eu lembro perfeitamente quando eu fui lá despachar e explicar o caso na época, doutor Ibanez. O que é que ocorre? Nós conseguimos suspender essa liminar e a obra foi concluída. Isso foi em 2019. Estamos hoje em 2025. Esse processo teve diversas peças processuais. Teve contestação, teve o agravo, várias petições, alegações finais, teve inclusive acompanhamento de perícia, porque foi deferida a perícia, a parte autora pagou a perícia no valor de aproximadamente R$6.000 e no final a perícia concluiu que o meu cliente estava correto, que a obra era legal. E aí nós tivemos uma sentença favorável, nós tivemos, já ganhamos, estamos ganhando esse processo, e por que eu estou aqui? Porque na sentença de primeiro grau foi deferido honorários no valor de 10% do valor da causa. E 10% do valor da causa, excelências, é R$98. R$98 para 6 anos de trabalho chega a ser vantajoso para a parte, né? Entrar com ação só para tumultuar o judiciário, sabendo que estava errada. E eu estou aqui por isso, porque a gente sabemos que tem o tema 1076, que fala em honorários por equidade. Foram feitos cálculos nesse processo, apresentados, mostrando a tabela da OAB, o que a tabela da OAB prevê nesses casos, para acompanhamento de perícia, para defesa e ação de denunciação de obra nova. Então, o que eu venho aqui representar, tem colegas advogados aqui que eu tenho certeza que eles estariam na mesma situação que eu, que vale a pena para a parte litigar, se na hora de pagar uma sucumbência, ela vai ter que pagar uma sucumbência no valor de R$98. E aí, muitas vezes, o tribunal aumenta para R$1.000. E continua valendo a pena. Eu estou aqui em nome de Maria Clara, em nome do meu cliente, doutor Fernando, e em nome de toda a advocacia potiguar, para ter o nosso trabalho valorizado, para ter o nosso trabalho reconhecido numa ação que durou 6 anos. A gente teve a pandemia após essa ação, essa casa já foi vendida. Essa casa já sofreu um processo de campeão, faz tanto tempo esse processo, e a gente ainda está aqui, lutando para ter o direito do cliente assegurado, e no fim das contas, fazer pelo nosso trabalho de advogado reconhecido, que essa é uma causa muito nobre, lutar pelos nossos honorários, é uma causa nobre, é uma causa que nós advogados temos que vir atrás, temos que vir aqui, temos que vestir a beca e subir aqui para falar e para mostrar o trabalho que a gente tem e requerer que seja valorizado esse trabalho. E, além de tudo, que a parte autora, ela não seja... que a parte autora ela não seja beneficiada ao pagar um honorário de R$98, porque isso chega a ser motivo de chacota, com todo respeito, peço até licença para usar esse termo, na hora que ela vai fazer aí um pagamento de R$98, para ela vai valer a pena, né? Enfim, eu queria aqui trazer, eu não vou nem trazer as jurisprudências para não tomar mais o tempo de vocês, queria só falar esse breve relato, o processo, os senhores estão de posse do processo, um processo longo, um processo com várias peças processuais, um processo trabalhoso, um processo com acompanhamento de perícia, que sua perícia, a parte autora pagou R$6.000 na perícia, em torno disso, para o perito dizer que o meu cliente estava correto. Então, venho aqui trazer isso. O tema 1076 mostra, né, que do STJ, que os honorários, eles podem e devem, quando o valor é muito ínfimo, que é o caso, claramente, R$98, ser julgado por equidade. Então, venho aqui para que os senhores deem provimento à nossa apelação. Os demais termos da sentença, nós estamos em completo acordo, mas só no que tange, de fato, aos honorários sucumbenciais, o que eu estou aqui para litigar por isso. Agradeço a atenção. Não, doutora. Doutora Érica. Senhor
Presidente, eu apurei, de fato, que nesse processo a fixação de 10%, que valeria os R$ 98, mesmo que fosse fixado o percentual de 20%, ainda seria considerado ínfimo. Então, apliquei por equidade, traduzindo os honorários para R$ 2.000. Agradeço a atenção. Muito obrigada, doutora Érica. Não há divergência, proclamado então a unanimidade. Lembrando que, no caso, foi dada a causa de R$ 998, né, o valor da causa. Mas o autor, né, quem coloca Sem o valor da discussão, causa. Excelência. Proclamado, então, nos termos do voto da relatora. Chamo o 19 da relatoria, embargadora Milka, doutor Lindenberg Dutra, processo 080-1961. Lindenberg tem a palavra, 15 minutos regimentais. Pois não, senhor presidente, eu cumprimento Vossa Excelência, o eminente relator, senhora desembargadora, senhores desembargadores, senhora procuradora de Justiça. Os apelantes se opõem à sentença que declarou, cerca de 10 anos depois, a nulidade de uma escritura pública de compra e venda e o fez sumariamente por 3 argumentos. Primeiro, de que teria sido simulada essa operação. A segunda, de que, além da simulação, teria deixado a parte apelante, demandada de apresentar o recibo de compra e venda. E terceiro, porque esses imóveis teriam sido dados em garantia e a lei brasileira não permitiria que bens dados em garantia fossem utilizados para pagamento. Desembargador Milka, Vossa Excelência, pela experiência que ostenta, sabe que em um processo judicial existem, quando muito, 2 versões para o mesmo fato. Neste caso, o autor produz incríveis 3 versões. A primeira em 2015, quando firma o contrato de compra e venda e declara perante o tabelião público que vendeu o imóvel, por quanto vendeu e que recebeu o pagamento ajustado. A segunda versão, ela aparece em 2023, mais precisamente em fevereiro, quando ele vai à delegacia para registrar um crime de difamação, porque estaria o apelante dizendo que ele não honra os compromissos, e nessa oportunidade ele produz a seguinte versão dos fatos. E eu, para ser preciso ao que ele disse, vou me permitir a leitura. Que em meados de 2015, o declarante informou ao suposto autor, aqui o autor do crime, que não tinha mais como pagar a dívida, que nesta mesma época fez um acordo com o suposto autor para pagar os R$170 mil que devia, que o declarante deu um cheque de 90 mil, bem como passou 2 imóveis para o nome do autor, que ficou acordado que o cheque seria devolvido no ato da assinatura da escritura, que o suposto autor ficou com os imóveis e o cheque não foi devolvido porque foi rasgado. Portanto, aqui já não estaria mais uma compra e venda, estaria algo equivalente a uma dação e pagamento. Segundo o autor, quem teria a condição de provar junto à autoridade policial o crime de difamação e os fatos que regem essa situação, inclusive a coação, seria a pessoa de Belchior, que disse na delegacia o seguinte: que nunca presenciou ou teve conhecimento de ameaças ou ofensas verbais proferidas por Fabiano em desfavor de Manuel. Que, ao que lhe consta, Fabiano não obrigou Manuel a transferir nenhum imóvel para o seu nome. Que não sabe detalhes sobre esta transação, mas o que sabe é que foi Manuel
quem insistiu para que Fabiano aceitasse o referido imóvel como pagamento por parte de uma dívida, que o imóvel em questão é uma casa em São Fernando. Portanto, a testemunha que teria autoridade sobre os fatos, ouvidas na delegacia, disse o contrário. E aí vem a terceira das versões, que é a do processo. A de que não existiu compra e venda, nem existiu doação, de que ele não deu coisa alguma e foi coagido psicologicamente a produzir um documento que por trás disso existia, na verdade, dívidas frutos de agiotagem. 3 pessoas foram ouvidas em audiência. Uma delas o tabelião, que ratificou tudo quanto está na escritura. Diz que esteve na presença dos declarantes, que esse documento foi produzido em cartório, que foi feito de maneira absolutamente espontânea e que não houve naquela circunstância de tempo e lugar, tida pela parte autora como momento da coação, qualquer conduta próxima disso. Disse mais, que na região é comum a escritura ser firmada nessas condições, porque as pessoas vão ao cartório depois que o pagamento é realizado. O que diz a sentença, desembargadora Érica? Que não há um recibo. E com todo o respeito devido e merecido ao juízo monocrático, um documento particular, numa circunstância em que se diz de coação, não pode jamais prevalecer sobre um documento público. É, na minha percepção, antijurídico esse argumento. Principalmente numa situação em que o tabelião foi ouvido em juízo. Não existe uma operação mais sindicada do que essa. Não bastasse a lei conferir ao tabelião a condição de reger os atos e dar idoneidade a cada um deles, ele foi ouvido em juízo. E seguramente que ele não está em conluio, não há sequer alegação nesse sentido. Outras 2 testemunhas foram ouvidas. Um vereador, que foi vereador durante 28 anos, segundo declara em audiência, e que diz que jamais ouviu falar em coação. Faz referência que Fabiano empresta dinheiro a juros, mas que, quando perguntado se viu essa operação, ele disse que não. E diz mais, que os apelados, na verdade, o apelado, é uma pessoa ingênua, que é mulher depressiva, que foi prefeito da cidade e que acabou o patrimônio público vendendo para várias pessoas. Essa operação com Fabiano é apenas uma delas. O próprio tabelião diz a mesma coisa, que fez diversas operações para ele. E essa história é contada porque o primeiro depoimento foi feito por um empresário, que também foi arrolado como testemunha. E quando perguntado se sabia que era Fabiano, ele desconhece há 30 anos. Sabia que ele é agiota? Nunca ouvi falar nisso. O senhor conhece Fabiano há 30 anos e nunca ouvi falar que ele é agiota? Nunca. Jamais em tempo algum. Teve notícia de coação? Não. O senhor conhece o tabelião? Conheço. E uma vez, porque eu venho extintor, fui na casa da parte apelada e lá vi quando estava sendo vendido um imóvel e nesta oportunidade em que o imóvel estava sendo vendido, eu vi quando o tabelião perguntou, a senhora sabe o que está assinando? Ela disse, sei, mas a gente vai pagar esta dívida. Quando perguntado se aquela operação a que ele se referia, que ele teria assistido, era a da venda dos imóveis, ele disse, eu não sei. O juiz, já que o tabelião foi o segundo a ser ouvido, pergunta isso. A testemunha que antecedeu Vossa Excelência, Vossa Senhoria, disse aqui que presenciou o senhor na casa da parte autora, fazendo escritura, que naquela ocasião se falou em dívida. O tabelião disse, eu não me recordo disso, mas esta operação aqui do processo não foi na casa deles, não. Eu já fui na casa deles porque ele se desfez do patrimônio todo. Ele vendeu aqui a muita gente. Ele não vendeu só a Fabiano, não. Mas esta operação de Fabiano não foi na casa dele. Essa operação foi no cartório. Eles se dirigiram lá. E por fim, e não menos relevante, tem o fato de que a alegada coação, após ser afastada, porque ela foi pela sentença, resta a simulação. Mas sendo a coação fator regente, ainda que admitida, ela aconteceu em 2015. E a jurisprudência desta Corte, inclusive, converge no sentido que, ainda que admitida a coação, que foi afastada
Mas para trabalhar com o pior dos cenários articulados pelo autor, haveria prescrição ou decadência, como queiram vossas excelências. Porque existem 4 possibilidades. E uma delas é de, no período de 4 anos, você anular aquilo que seria passivo de anulação, ou que seria nulo. E isso não foi feito. Há um princípio da suprécio, que o STJ prestigia, que é de não se comportar em desconformidade com o direito que pretende reivindicar. Ele teve 10 anos, a sentença saiu agora. A ação foi proposta em 2023, 8 anos depois. Essa história prevaleceu durante 8 anos. O imposto de renda dos meus constituintes está no processo. O patrimônio é todo declarado. Ele tem atividade produtiva, está aprovado no processo. Ele trabalha com a parte, com fazenda. Então, a vida dele, em todos os aspectos, foi absolutamente sindicada. E o que é que resta? Resta a versão dissociada de qualquer prova de que esses valores teriam sido objeto de agiotagem, e segundo a parte autora diz na inicial, decorrente de uma vida já sacrificada pelos bancos. Ele diz que estava devedor de banco, e aí foi quando procurou Fabiano para, através de empréstimo, saldar a dívida com o banco. Essa é a história que ele conta e que prevaleceu para efeitos da sentença. Portanto, senhor presidente, senhora desembargadora, senhores desembargadores, eminente relator, o que nós pedimos é a reflexão sobre os fatos na forma como eles estão provados e não na forma como eles estão articulados. Não é possível, ao nosso sentir, que esse tribunal autorize a nulidade de uma escritura pública, que o tabelião foi ouvido em audiência, que ratificou todos os atos, que está provado que o sujeito, embora próspero numa fase da vida, se desfez do patrimônio que tinha em virtude de política ou de outras operações que não deram certo, e atribui a Fabiano em 2 operações a posição de algoz. Desembargador Amauri, Vossa Excelência, a parte da condição de decano, é quem mais contribuiu com esta corte, pela qualidade que tem, cronologicamente, de igual modo. A jurisprudência desse tribunal, ela é absolutamente protetora da boa-fé. Ela se opõe ao venire contra facto próprio, ao enriquecimento ilícito. E, por todas as versões apresentadas, em qualquer uma delas estará o direito da parte apelante. Mas a única história que é incontroversa é a da compra e venda, porque para essa história convergiram as partes e o próprio tabelião. A vida nos permite, para alguns, o direito de envelhecer, mas não nos dá o direito de envelhecer. E se tem um sujeito que não é vilão neste processo, é Fabiano, que devassou seu patrimônio, quebrando seu próprio sigilo, que em juízo teve o tabelião confirmando tudo que fora declarado, que em depoimento prestado pela testemunha da parte autora em delegacia também teve a verdade ressaltada, de que nunca jamais coagiu a coisa alguma, e que está para perder um patrimônio legitimamente adquirido em virtude de uma versão que, com todo respeito à sentença e a quem possa se filiar com ela, é extremamente frágil por si e, se confrontada com a compra e venda, ela tem menos força ainda. Portanto, com essas considerações, senhor presidente, e agradecendo a habitual atenção de vossas excelências, é que nós pedimos a reforma da sentença para que se mantenha a escritura pública firmada a tempo e modo, porque é, para além de tudo, o documento que rege o fato e, portanto, deve prevalecer. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Lindenberg. Desembargadora Milka, Vossa Excelência. Senhor presidente, nossas observações aqui
ante a sustentação oral do nobre advogado, como sempre, muito bem postada. Mas o documento público a que Sua Excelência se refere é a escritura, que foi lavrada de acordo com a declaração dada pelo o escrivão, tabelião, deu depoimento realmente. Testemunhas foram ouvidas. Aqui é um processo civil, mas com natureza diferente. Nós não estamos fundamentando em documentos, em artigos. O fundamento é a questão de mais uma natureza penal. E sim ao convencimento ao que consta no processo de provas, principalmente do que declarou as testemunhas. Das testemunhas ouvidas, e até me surpreendeu que algumas testemunhas tenham dado depoimento em um processo dessa natureza, porque a gente sabe que em situações como tais, em cidade pequena, as pessoas geralmente têm muito medo de se envolver, principalmente em casos dessa situação, mas as testemunhas ouvidas uma das testemunhas ouvidas foi categórica a dizer que todo mundo lá em São Fernando sabe que, no caso, aí o Fabiano, ele é agiota na cidade. E nisso aqui me chamou a atenção o fato que o juiz também destacou na sentença, e que, diga-se de passagem, é um excelente juiz. Não é nenhum juiz mais descuidado ou menos... É um excelente juiz que cuidou do processo. Dr. Bruno Montenegro. E foi uma coisa que chama a atenção, a comprovação do pagamento desse imóvel, que não tem nos autos. Você vende o seu próprio imóvel e o aluga. Entrega e o aluga para ficar morando e pagando aluguel. Uma situação bem estranha, há que se dizer. E além do que, todas as versões que foram levadas a conhecimento, todas elas têm relação com uma coisa: uma dívida contraída com outra pessoa, que não teria sido paga. E que esse imóvel acabou sendo a garantia para o pagamento dessa dívida. E aqui, senhores, pelo que consta nos autos, eu não vejo como taxar a sentença do doutor magistrado de primeiro grau como descuidada ou rasteira. A sentença foi bem fundamentada e razão pela qual eu a estou mantendo. E é o meu voto, senhor presidente. Fernando Desembargador Amilcar, o voto do doutor Érica acompanhando. Eu vou pedir vista dos autos. Aliás, eu havia até lançado um voto aqui também, nesse sentido, mas eu vou fazer uma reflexão sobre o tema. Vou pedir vista, processo, trarei processo. Chamo Relatoria do Desembargador Vivaldo, processo 9, 080-6049, doutor Bruno Henrique. Qual o número? É o 9, excelência. Processo 080-6049, AP Vida Vivaldo. e Levi Samuel Araújo Pontes. Em mesa, excelência. Em mesa, excelência. Doutor Bruno tem a palavra por 15 minutos regimentais. Senhor presidente, visando a autoridade de alguma forma por julgamento, se o voto do relator for nos termos da liminar por ele deferir que exclui só alguns tratamentos, eu vou declinar a sustentação. Certo. Provimento parcial do agravo, excluindo apenas a responsabilidade da operadora no custeio das terapias de arte-terapia, não é isso? Musicoterapia. Foram excluídas, terapia 4 e ecoterapia. Eu vou declinar, excelência do... Não, excelência. Proclamado, então, muito obrigado, doutor Bruno. Proclamado, então, provido parcialmente, esteve no voto do relator. Provimento parcial.
no agravo. O seguinte também da relatoria do Amilcar, o 13. Doutor Bruno Henrique também. Processo 080 4850. 4851. Agroinstrumento, Melinda Campos Montenegro, Brunet de Sá e Humana Assistência Médica. Já falando pela apelante, doutor? Pela agravante. Pela agravante. No caso, nós estamos provendo, senhor presidente. Sim. Reconhecendo a ilegalidade no cancelamento unilateral. Ok, sem divergência, proclamado à unanimidade. E o 16 também da relatoria do Amilcar. Também doutor Bruno Henrique. Apvida, Assistência Médica e Adson Gabriel Oliveira Cabral. E o apelo aqui é da Apvida, não é isso, doutor? Isso. E Vossa Excelência fala por Adson Gabriel, não é isso? Nós estamos desprovendo o recurso, nesse caso. Também sem divergência, desprovido à unanimidade. Senhor presidente, hoje a Unimed vai ter julgamento? Porque eu acho que teve algum comentário que o senhor iria adiar por algum motivo? Não. Vai ter, né? Vai. Tá certo. São dois da Unimed, né? Então vamos aproveitar e julgar logo da Unimed. O 14 da relatoria do Amilcar e o 23 da relatoria da doutora Érica. Vou passar a presença do embargador Rivaldo. O 14 do Amilcar, doutor Bruno Henrique e doutora Fernanda. Pois não, Excelência, assumo como então a presidência, os trabalhos e chamo 14. Agravo de instrumento 0805-391, agravante Igor Silva, advogado doutor Bruno Henrique, agravado do Unimed, doutora Fernanda Fernandes. Então, doutor... Deixa eu ver aqui, eu tenho que passar aqui tudo. Da relatoria do desembargador Amilcar. Doutor Bruno tem a palavra. Senhor presidente, considerando que este processo que será julgado neste momento, ele trata tão somente de questões de direito, interpretação de norma, no que diz respeito à limitação ou não de coparticipação, segundo o entendimento jurisprudencial, eu irei declinar da minha sustentação. Pois não, Excelência, agradeço a Vossa Excelência. A doutora Fernanda vai fazer uso. Existe divergência no voto? Você está atualizado aqui. Não existe divergência. No meu aqui não, porque aqui consta, é o 14? O 14. Não consta impedimento de desembargador Amauri, né? No voto. Ah, tá. Não, por 14. O 14 não constou impedimento do desembargador Amauri. Isso. Está constando. Está constando o voto da doutora Érica. Mas já tem o impedimento do desembargador Amauri, já. Na realidade, agora ele foi achado duas vezes. Eu acho que o senhor tinha feito e o sistema não tinha registrado. Não é isso? Então, o desembargador Amauri vai registrar o impedimento, né? Já está registrado o impedimento. Não apareceu ainda. Mas aí... agora sim. Então, unanimidade, é isso? Posso, então, só fazer algumas breves considerações, considerando o voto do CEF? É pelo provimento do agravo, né? Até agora? Muito bem.
Bom, senhores jogadores, no caso em tela, estamos tratando a respeito de uma decisão, a parte agravante se insurge contra a decisão do primeiro grau, que compreendeu que os limites do contrato ventilado entre as partes, do contrato de prestação de serviço médico hospitalar entre a Unimed Natal e o beneficiário eram legais. A parte agravante afirma que a cobrança da coparticipação pelos serviços que são oferecidos e são utilizados, ele se revela de maneira ilegal e que inviabiliza o tratamento de saúde que é realizado pelo beneficiário. Como os senhores podem observar das contrarrazões trazidas aos autos, o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar é que a cobrança da coparticipação, ela encontra amparo dentro do contrato que foi ventilado entre as partes. Além disso, existe previsão legal a respeito dessa modalidade de contratação, ela é chancelada pela própria ANS e em nenhum momento os senhores veem que as cláusulas que foram ali ventiladas entre as partes, ela foge do que está sendo determinada tanto pela Lei 9.656/98 quanto pelas próprias resoluções da ANS, orientações de maneira geral da ANS. Existe uma limitação do valor da consulta, se os senhores virem, quando demonstramos por meio do extrato de cobrança, que o limite da cobrança da consulta é de R$ 35,00, também com relação às terapias, um percentual, existe sim uma limitação. Mas a coparticipação, como os senhores compreendem, ela é necessária para aquele contrato, que de maneira geral possui uma mensalidade não tão elevada, porque o beneficiário, na medida que fosse utilizando dos serviços oferecidos, ele vai custeando uma parte daquele valor. Não é custeando o tratamento por inteiro, senão não faria sentido o contrato entre as partes, mas visando o equilíbrio contratual financeiro. Então, trazendo aos senhores que a modalidade de contrato que está sendo aqui guerreada, ela encontra amparo legal, encontra amparo dentro das regulamentações da própria ANS, e que a parte já tinha sim ciência a respeito destas cláusulas que hoje elas se insurgem, e que não houve qualquer alteração nesse sentido, é aqui a nossa manifestação, para que a decisão do primeiro grau ela seja mantida e o recurso que foi interposto seja, então, desprovido. Agradeço sempre a oportunidade do debate. Agradeço a Vossa Excelência. O desembargador Amilcar. Já estamos, como já foi adiantado, provendo o recurso, Excelência. Provendo o recurso, reformando a decisão agravada, deferindo o pleito da tutela de urgência, certo. Muito bem. Não há divergência, então, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. O próximo é o 17. Embargo de declaração. Esse aqui não cabe sustentação, 23, apelação civil 0807-327, apelante Unimed, advogado Dr. Rodrigo Menezes, apelado Haroldo Azevedo da Costa Filho, advogado Dr. Bruno Henrique, relatora doutora Érica Paiva, doutora Fernanda Fernandes, está inscrita para falar pela Unimed, e doutor Bruno está presente também. Então, doutora Fernanda tem a palavra. Farei apenas breves esclarecimentos, reiterando os cumprimentos já realizados aos senhores julgadores, ao representante do Ministério Público, aos colegas advogados e serventuários. Bom, senhores julgadores, neste caso, o beneficiário requer que a Unimed Natal seja obrigada a custear um tratamento de saúde à pessoa que está no transtorno do espectro do autismo e que realiza terapias multidisciplinares, mas que essas terapias multidisciplinares que são realizadas, elas sejam então praticadas no município de Jardim do Seridó. E a Unimed Natal oferta o serviço de saúde médico-hospitalar dentro da região de saúde, neste caso, Caicó. Então, a Unimed demonstra, então, que possui sim a rede credenciada dentro da área de saúde, conforme os termos contratuais, e que não há razão, então, para se custear tal tratamento em clínica da escolha da beneficiária. Compreendendo que ainda
A autorização da Unimed Natal dentro da região de saúde está dentro do que determina a Resolução Normativa 566 da ANS. É a razão, então, pelo qual estamos requerendo a reforma da sentença que foi proferida pelo juiz de primeiro grau, para que a Unimed não seja obrigada a custear tratamento fora da rede credenciada, que é disponibilizada ao beneficiário. Então, assim, a nossa manifestação pelo provimento do nosso recurso e reforma da sentença que foi proferida pelo juízo. Agradeço a Vossa Excelência. Doutor Bruno tem a palavra. Senhor presidente, excelentíssimo senhor desembargador presidente, desembargador Amauri, demais integrantes desta corte, ilustre representante do Ministério Público, na verdade nós estamos diante de um duplo apelo. Existe uma apelação tanto da operadora de plano de saúde quanto do menor Haroldo. O cerne da questão diz respeito, doutora Érica, desembargador Amilcar, desembargador Vivaldo, onde existe a obrigatoriedade do custeio do tratamento dessa criança. Por quê? Conforme consta no contrato de tabulado entre as partes, a abrangência do plano de saúde da criança ela tem cobertura estadual. Isso não é uma interpretação minha como advogado, é uma interpretação dada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que diz que quando um plano de saúde ele tem área de abrangência estadual, ele tem que ter cobertura em todos os 167 municípios do Rio Grande do Norte. Ponto. Antes mesmo da criança procurar o atendimento na sua cidade, em Jardim do Siridó, ela passou por várias tentativas de ser atendida realmente em Caicó, na cidade onde a Unimed diz que tem atendimento, só que não dispõe de vaga. Então, mesmo assim, mesmo sendo seu direito de ser atendida na cidade de Jardim do Siridó, ela ainda tentou ser atendida em Caicó, pelo menos naquelas terapias que precisavam ir pelo menos uma vez por semana. Só que a distância, doutora Érica, de Jardim do Siridó para Caicó, ela leva uma viagem diária de praticamente 90 km por dia. Isso aqui é impensável para uma criança diagnosticada com autismo, e não só uma criança, pode ser um idoso ou qualquer um de nós, 90 km por dia, além de você ter o enfado inerente da própria viagem, é complexo quando você está falando de uma criança diagnosticada com autismo. Pois bem, a parte ajuizou a ação, pedindo para ser atendida em Jardim do Siridó, porque lá disponibiliza de profissionais para atendimento. Todos os profissionais não credenciados à operadora. E aí é onde é que se invoca a aplicação da resolução 566 da ANS, que não tendo o prestador credenciado, o pagamento deve ser feito diretamente ao prestador não credenciado. Essa questão da área de saúde, da região de saúde suscitada pela operadora, ela é a terceira opção de escolha, mas não é um ou outro. Se não tiver prestador fora da rede, vai para o município limítrofe. Se não tiver no limítrofe, vai para a região de saúde. Ou seja, a Unimed está tentando inverter a ordem ditada pela própria ANS, de onde deve ser aplicado o tratamento. Pois bem, concedida a tutela de urgência, a magistrada de primeiro grau fez a limitação do valor do pagamento à tabela da operadora de plano de saúde. Muito embora, diferentemente do que foi desenhado aqui, não se trata de uma livre escolha. Tanto é que se a operadora credenciar o prestador amanhã, desde Jardim do Siridó, a criança vai fazer a transição sem nenhum problema. Óbvio que respeitado o processo de transição. Pois bem, nós agravamos e o tribunal reformou a decisão determinando o custeio integral do tratamento em caso de disponibilidade de prestador. O processo foi instruído, saneado e foi sentenciado. Na sentença, a magistrada mais uma vez limitou o atendimento ao valor da tabela do plano, mesmo não tendo o prestador credenciado no cidade do município. E aí é onde está a nossa insurgência. Contrarrazoamos a apelação da Unimed no sentido de manter a sentença determinando o custeio do tratamento dentro da cidade onde reside o menor por insuficiência de prestador apto, ou seja, descumprimento contratual, e na apelação do próprio menor nós estamos pugnando pelo reembolso integral, porque é assim que diz o artigo 10 da resolução 566, que no caso de aplicação do artigo 4º, onde fala que não tem no prestador credenciado dentro da operadora, no município de atendimento, deve ser prestado por prestador não credenciado. E aí no artigo 10 fala que nesses casos o reembolso é integral. Então somente isso, mas deixo muito claro, a título até de balizamento da decisão.
o apelante não se opõe a ser atendido, não quer escolher prestador, ele quer apenas ser atendido onde o seu contrato prevê, dentro da cidade de Jardim do Seridó, onde tem prestador e com custeio integral por parte da operadora, em virtude da sua inadimplência contratual. Tão somente isso, portanto, acredito que, feitos esses esclarecimentos, o julgamento já pode ser proferido de forma mais adequada. É o que se espera pelo provimento do recurso da criança e pelo desprovimento do recurso da Unimed. Agradeço a Vossa Excelência. Doutora... Eu encaminho meu voto por desprover o recurso da operadora de saúde e retirar a limitação do reembolso para que devendo ser instituído o valor integralmente expendido. Pois não. No sistema aqui não consta ainda o voto do desembargador Amilcar. Não sei se ele já lançou. Qual foi, Excelência? O 23. Deixa eu ver aqui se está Consta já o impedimento. Não, está não, O desembargador Mauri impedido. Acompanha. É porque no meu não estava aparecendo o impedimento. O impedimento. Mas Vossa Excelência 23, acompanha? não é isso? 23. Apareceu agora. Ele não, como não aparece aqui, ele não aparece a opção de votar. Não votando. Só não votante, mas pode registrar aí que acompanha o voto a relatora. da relatora. Julgada a unanimidade, nós temos o voto da relatora. A opção de voto. Sem divergência. Bom, devolvo a presidência ao desembargador Mauri. Tem mais dois aqui da Unimed. Não, são outros advogados, né? Doutora Fernanda, Vossa Excelência vai esperar, vai participar, porque aqui não está consignado o nome de Vossa Excelência. Né? Estão presentes? Luiz Antônio. Senhor presidente, eu estou pelo número 5 da pauta. Bom dia. Aqui eu tenho 7, estamos julgando o processo da Unimed. É o número 7. Tá bom. Eu vou guardar aqui então o número 5. Obrigado. Pois não, doutor, bom dia. E o 11. Não é isso? O 11? 7 e o 11. 7, Unimed agravante. Advogado Pedro Sotero Bacelar. E advogado doutor Pedro Sotero Bacelar. Agravado José Irani Galvão Júnior. Advogado doutor André Justino Gomes Dantas. Inscrição para sustentação oral, doutora Flávia Yuki. Se encontra, doutora Flávia? Bom dia, Excelência. Doutora Flávia, ela foi inscrita para sustentar, mas ela não pôde estar presente em virtude de outra sustentação em outra Câmara Civil. Então, eu vou estar substituindo ela nesse ato. Está habilitado? O senhor não está habilitado, doutor? Doutor Salatiel Silva, é isso? Tem subestabelecimento. Isso, tem subestabelecimento nos autos do processo. Fala pela Unimed, é isso? Exatamente. Ok. Bom, Dom Vivaldo, passar a presidência a Vossa Excelência. Pois não, Excelência. Assumo a presidência com muita honra e concedo a palavra ao doutor Salatiel, doutor Salatiel, falando pela Unimed, né? Muito obrigado, Excelências. Bom dia, excelentíssimo senhor desembargador relator, os demais desembargadores desta Câmara Civil e ilustres colegas advogados e advogadas aqui presentes. Eu me chamo Salatiel Pereira da Silva Júnior, OABPS 60767, e nesta oportunidade, substituindo a doutora Flávia Yuki, né, venho sustentar em nome da Unimed Natal, como de costume, né, a necessidade de provimento do presente agravo de instrumento, com fundamento em 3 pilares
que nós reputamos essenciais à correta solução das controvérsias e importante trazer em sede de sustentação oral, excelências. O primeiro ponto desses pilares é a ausência de demonstração de urgência ou emergência no presente caso, que trata-se de procedimento cirúrgico odontológico, certo? Não existem nos autos do processo nenhum documento apresentado pela parte agravada referente ao procedimento odontológico pleiteado que relate ou que constate qualquer tipo de urgência ou emergência. O que se tem é uma indicação de um procedimento eletivo que pode e deve, consideramos, né, ser analisado com cautela, inclusive sob a ótica contratual e técnica, como se fez na via administrativa pela Unimed. A ausência de elementos objetivos que caracterizem essa situação de urgência ou emergência, ela afasta a excepcionalidade necessária para impor judicialmente e liminarmente a cobertura do procedimento cirúrgico odontológico pleiteado. O segundo ponto nesse processo, né, que mais uma vez trata desse procedimento cirúrgico e dessa oferta de materiais especiais para a realização do procedimento. Segundo ponto que nós reputamos importante trazer à tona nessa sustentação é o perigo de reversibilidade da medida antecipada. Por quê, excelências? Nós estamos diante de um procedimento de altíssimo custo, cujos materiais especiais para a realização desse procedimento odontológico ultrapassam a margem dos R$60 mil. Fica algo em torno de R$66 mil, pelos cálculos apresentados. Caso a tutela seja mantida e, ao final, julgue improcedente ou procedente em parte a pretensão autoral, haverá, pela Unimed, um evidente prejuízo, porque dificilmente a operadora, nesses casos, ela consegue reaver aqueles valores que foram despendidos em sede liminar. Esse é o clássico cenário, excelências, daquilo que nós chamamos de perigo in mora reverso, o qual também deve ser considerado pelo juízo nessa fase de cognição sumária. O terceiro e último ponto que nós consideramos importante trazer à tona diz respeito à necessidade de dilação probatória nos casos que envolvem procedimentos cirúrgicos e avaliações técnicas, não só nesses casos específicos de procedimentos odontológicos, mas também em outros casos que nós, da Unimed, costumamos sustentar aqui nesta Câmara. A Unimed, ela instaura a junta, tanto médica quanto odontológica, que é regularmente constituída, com, muitas vezes, parecer desfavorável à parte ou total da cobertura dos procedimentos nos moldes em que são solicitados pela parte autora. A existência desse parecer, que diverge da opinião do médico assistente, evidencia que existe uma controvérsia médica, né, e que não pode ser resolvida apenas no plano do judiciário. Portanto, excelências, é imprescindível a produção de perícia médica, sob pena de se decidir uma matéria técnica como se fosse exclusivamente de direito. Diante disso, excelências, requer-se o provimento do recurso para reconhecer a ausência de urgência e emergência do procedimento pleiteado, considerar o perigo de reversibilidade da medida como um fator que é impeditivo da manutenção dessa tutela e, por último, determinar também a realização de perícia médica, né, para que se esclareçam tecnicamente pontos controversos diante desta demanda. É o que se requer. Eu agradeço pela atenção dessa colega da Câmara e muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Eu estou encaminhando o voto em confirmação negativa liminar prévia, julgando prejudicado o recurso interno interposto e conhecendo e negando provimento ao agravo de instrumento. Não há divergência, então julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Devolva... ainda tem o 11. É o 11. É o 11, apelação civil 0810-510, apelante Casa de Saúde São Lucas, Unimed, Maceió, Cooperativa, advogado Dr. André Felipe, Pignataro, apelado Agostinho Vilar Saldanha, Haroldo Vilar Saldanha e outros. Aqui a inscrição do Dr. Nivaldo Bruno Vilar Saldanha, falando pela parte apelada, é isso? E Dr. Eurides Vilar Saldanha e outros. Presente. Doutor Nivaldo Bruno está presente.
Tá sem som. Doutor Nivaldo, está nos ouvindo? Nada, doutor. Doutor Nivaldo não está conseguindo acessar. Vamos seguir se ele entrar. Então, devolvo a presidência ao desembargador Amauri. Obrigado, doutor desembargador Nivaldo. Vamos dar seguimento. Se eventualmente o doutor Nivaldo conseguir conexão, nós jogaremos o processo dele. Vou chamar o primeiro da minha relatoria, um agravo instrumento 080 60 38. Aliás, o 1, o 2 e o 3 tratam do mesmo tema. Doutor Geailson Soares Pereira se encontra? Doutor Geailson? Esses processos são absolutamente idênticos ao que foram julgados naquela assentada, né, doutora Érica, da relatoria de Vossa Excelência, e que eu havia, inclusive, acompanhei o voto de Vossa Excelência naquela oportunidade e apenas retirei o voto para fazer alguns ajustes na redação. E vamos julgar os três. É o agravo instrumento 080 60 38, o 080 60 70 e o 080 61 70. Nos três eu estou negando o provimento ao recurso, mantendo a decisão recorrida. A exemplo do que já foi julgado na sessão anterior em processos absolutamente idênticos. 4 já foi julgado. O 5 é apelação civil 080 28 70 da minha relatoria. Apelante Abílio Campos da Silva. Apelado Defensoria Pública, Banco Itaú. Aqui o doutor Marlon Gonçalves Sanches se encontra inscrito para falar com o nome do Banco Itaú, se encontra presente? Senhor presidente, virtualmente. Doutor Luiz Antônio no lugar. Senhor presidente, bom dia. Doutor Luiz Antônio no lugar do doutor Mário Sanches, pelo Banco Itaú. Pelo Banco Itaú. No caso apelado. Exatamente, apelado. O voto está sendo conduzido no sentido de negar provimento ao apelo, doutor. Dispenso, excelência, agradeço a gentileza, a oportunidade, apenas para conseguir na nossa presença, por favor. Muito obrigado pela presença, doutor. Consignado, então, proclamado Obrigado, desprovido o recurso nos termos do voto do relator. Chamo 6, uma apelação com remessa necessária, apelando Defensoria, Estado do Rio Grande do Norte, Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Norte, PERN, TCE, e apelado Sindicato de Trabalhadores da Saúde, advogado Adoniara de Jesus Teixeira Azevedo Dias. Se encontra? Bom. O voto aqui é pela remessa e apelação desprovidas, mantendo-se a decisão. Não há divergência. Proclamado, então, a unanimidade. Chamo 8 da relatoria do desembargador Vivaldo Pinheiro, agravo instrumento 080 45 28, agravantes Solares Motos, agravado José Tarcísio Honório,
Dr. Rodrigo Ribeiro Román. Fala pelo agravante. Não se encontra. O voto do relator dando provimento ao agravo. Não há divergência, proclamada a unanimidade. Chamo o processo da relatoria do desembargador também. Vivaldo, é o 10, desembargador Vivaldo. Ah, não, mesa, perfeito, desculpe. O 11, o 12. Não é um agravo interno. Não há sustentação oral da relatoria do desembargador Vivaldo. O voto é negando provimento ao recurso, não há divergência. 15, o embargo de declaração, também não há sustentação. O 18, desembargadora Milka, também embargo de declaração. Não há sustentação. O 20, não é? O 20, apelação civil 083 74 49. Relatoria do desembargador Amilcar. Dr. Flávio Moura Nunes de Vasconcelos fala pelo apelante e apelado, dando duplo apelo aqui. Advogados Dr. Aline Machado. Doutor Flávio se encontra? Sim, Excelência. Doutor Flávio. Como há duplo apelo, não é? Doutor Flávio tem a palavra, Excelência. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo desembargador relator, Amilcar Maia, excelentíssimos senhores desembargadores integrantes dessa egrégia Câmara Civil, ilustre representante do Ministério Público, senhoras e senhores. Bem, Excelências, com o devido respeito que me dirijo aqui a essa tribuna para realizar a sustentação oral em nome do senhor Dário Alves de Lima Filho, em que contende com a senhora Lídia Moura. E, para tanto, eu dividirei minhas exposições em dois tópicos. Primeiramente, abordarei os fundamentos da apelação interposta pelo senhor Dário, né, desejando com isso a demonstração da necessidade de reforma da sentença quanto à condenação ao pagamento da pensão alimentícia, os danos morais, bem como a distribuição das custas processuais e dos honorários de sucumbência. E logo em seguida, senhores desembargadores, tratarei das contrarrazões apresentadas em face de apelação pela parte adversa e darei ênfase na preliminar de intempestividade, o que em tese impediria o conhecimento do recurso. Então, passo a apelação interposta do senhor Dário e inicio pela pensão alimentícia, excelências. A sentença de primeiro grau condenou o senhor Dário ao pagamento de uma pensão alimentícia no patamar de 12% de seus vencimentos, além do custeio de plano de saúde à sua ex-esposa. Contudo, tal condenação merece reforma por não atender o binômio necessidade e possibilidade. E explico. No que tange a possibilidade do alimentante, é imperioso destacar, isso estou demonstrado nos autos, que o senhor Dário já arca com o pagamento de uma pensão de alimentícia para seus 3 filhos no percentual de 37,5% dos seus vencimentos. Além disso, também paga uma pensão a um 4º filho, fruto de outro relacionamento, no percentual de 13% de seus rendimentos. E ressalto, eminentes senhores desembargadores, que esse último filho, inclusive, é portador de epilepsia e quadro delirante, esquizofreniforme, o que demanda cuidados especiais e permanentes, implicando no custo mais elevado, haja vista que o mesmo também procede com pagamentos extra o percentual estabelecido judicialmente. Pois bem, somando todas as obrigações alimentares, o senhor Dário compromete mais de 60% de seus rendimentos, o que, portanto, torna insustentável a manutenção de mais uma pensão, especialmente considerando que terá que arcar
ainda com plano particular para sua esposa. Já em relação à necessidade alimentada, também restou demonstrado nos autos que a senhora Lídia possui plena capacidade laborativa. Ela tem apenas 62 anos, é políglota, trabalhou por anos como assessora de marketing da Benetton na Itália e possui imóveis naquele país que lhe rendem aproximadamente R$ 7.500 mensais. Conforme também documentação juntada aos autos. Ademais, senhores desembargadores, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, os alimentos entre cônjuges têm caráter excepcional e transitório, tal quando apresenta alguma incapacidade laborativa ou impossibilidade de inserção no mercado de trabalho, o que não é o caso nos autos. A senhora Lídia não comprovou qualquer problema de saúde que impeça de trabalhar, e sua idade não constitui por si só impedimento para o exercício da atividade laboral, especialmente considerando sua qualificação profissional. Além disso, ela possui direito à aposentadoria junto ao Instituto Nacional de Previdência Social Italiano, INPS, podendo se aposentar aos 66 anos e 11 meses, conforme também documentação constante nos autos. Agora passo a tratar em relação aos danos morais. Quanto à sua condenação, ela se deu em R$20 mil, e é que nós também pedimos reforma nesse aspecto. A jurisprudência pátria e pacífica nos nossos tribunais tem entendido que a mera infidelidade conjugal por si só não seja o dano moral indenizável. E para que haja o dever de indenizar, é necessário que a conduta do cônjuge infiel extrapole o mero descumprimento do dever de fidelidade, submetendo o cônjuge traído a situações vexatórias e humilhantes perante terceiros. No caso dos autos, eminentes senhores desembargadores, não há qualquer prova de que o senhor Dário tenha exposto a senhora Lídia a situações vexatórias. Pelo contrário, as provas juntadas pela própria autora, como notas fiscais, conversas privadas, demonstram que o réu mantinha discrição em seus relamentos extraconjugais. Ademais, quanto à alegação de violência, não há nos autos qualquer prova de agressão física praticada pelo senhor Dário contra a senhora Lídia. Não há exame de corpo de delito ou qualquer outro documento que comprove essas agressões. Por outro lado, há provas de que o senhor Dário foi agredido pela senhora Lídia em 2 ocasiões, tendo inclusive sido esfaqueado na perna, conforme documentação médica juntada aos autos. Portanto, ainda que se entenda pela manutenção da condenação, o valor arbitrário de R$20 mil, no entender desse causídico, é excessivo e destoa inclusive dos valores usualmente fixados por esse tribunal em casos semelhantes que giram em torno de R$5 a R$6 mil. Por fim, no que tange aos custos processuais honorários ou advocatícios, também merece a reforma à sentença quanto à distribuição, fixados na proporção de 70% para o réu e 30% para a autora. A senhora Lídia formulou diversos pedidos iniciais, como reconhecimento de união estável, direito à meação sobre bens móveis e veículos, direito à meação sobre verba trabalhista, pensão alimentícia R$12 mil e dano moral equivalente a 15% do patrimônio bruto do réu. Desses pedidos, apenas 2 foram parcialmente acolhidos, pensão alimentícia e danos morais, e ainda assim em valores muito inferiores aos pleiteados. Todos os demais pedidos, que representavam a maior parte do valor econômico da demanda, foram julgados improcedentes. Assim, senhores desembargadores, é evidente que o senhor Dário foi a parte vencedora na maior parte dos pedidos, especialmente naqueles de maior expressão econômica, portanto não justificando que arca a maior parte das custas e dos honorários. A distribuição do ônus deve refletir o grau de êxito das partes na demanda, e não suas condições financeiras, como parece ter sido o critério adotado na sentença. Por fim, excelência, eu trago aqui as contrarrazões da apelação da senhora Lídia, e vou enfatizar a preliminar de intempestividade. Antes de adentrar no mérito interposto pela senhora Lídia, faz destacar a preliminar de intempestividade que impede o conhecimento do recurso. A sentença foi proferida e os embargos de declaração opostos pela senhora Lídia não foram conhecidos, por terem sido interpostos por parte ilegítima, conforme decisão proferida em 26 de setembro. Como é sabido, os embargos de declaração não conhecidos,
especialmente por ilegitimidade de parte, não interrompe o prazo recursal. E este entendimento está consolidado na jurisprudência, inclusive do Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça. No caso em tela, os embargos foram postos por advogado que havia sido expressamente proibido de intervir no processo por decisão judicial e que determinava que ela poderia apenas visualizar os autos, mas não poderia intervir de nenhuma forma. Assim, o prazo de apelação decorreu 22 de setembro, conforme até o ordenatório de D88936700. No entanto, a apelação da senhora Lídia foi protocolada apenas em 6 de outubro, quando o prazo de execução já havia esgotado. Portanto, manifesta a intempestividade do recurso, o que impede o seu recebimento, né? Então, por fim, senhores desembargadores, diante de todo exposto, requer-se o provimento da apelação interposta pelo senhor Dário para afastar a condenação do pagamento da pensão alimentícia à senhora Lídia ou, subsidiariamente, reduzir seu valor para um salário mínimo com caráter transitório até que a apelada complete 66 anos e 11 meses, quando poderá se aposentar junto à Previdência Italiana. Requer ainda que seja afastada a condenação ao pagamento de danos morais ou, de forma subsidiária, reduzir o seu valor para R$5.000. Por fim, reformar a distribuição do ônus de sucumbência para que a senhora Lídia arque com 70% dos custos de honorários e o senhor Dário com 30% dos restantes. E, por fim, o não conhecimento também da apelação interposta pela senhora Lídia em razão de sua manifesta intempestividade. E, caso venha a ser conhecida, por seu desprovimento integral. É o que se requer e, desde já, agradeço aos eminentes senhores desembargadores. Muito obrigado, doutor. O relator. Excelência. Ao apelo da senhora Lídia, realmente nós não estamos conhecendo em razão da intempestividade. Mas quanto ao apelo do senhor Dário, nós estamos julgando improcedente, mantendo a sentença em todos os seus termos, senhor presidente. Perfeito. Não há divergência. Proclamo, então, a unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigado, excelência. Bom trabalho. Muito obrigado. Bom, agora só o 22. Chamo a apelação civil 080-2483, é o 22 da nossa pauta, da relatoria da doutora Érica Paiva. Escrito para apresentação, doutor Rodrigo Ades de Moraes. Que fala pelo mercado pago, não é isso? E doutor Leonardo Napoleão Cabal, que fala pela parte apelada. Estão presentes Motos Alto Oeste Limitada. Estão presentes. Bom dia, excelência. Com a palavra. Presente, excelência. Doutor Rodrigo, tem a palavra. Muito obrigado, excelência. Senhor presidente, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima doutora Érica Paiva, relatora desta apelação civil, demais integrantes da terceira Câmara Civil, senhora representante do Ministério Público, colegas advogados e demais presentes. Falo em nome do Mercado Pago, nos autos da apelação civil 080-2483, disto 03 de 2024, na condição de apelante, referente a um processo originário da terceira Vara Civil da comarca de Pau dos Ferros. O cerne aqui dessa apelação, excelências, já é um assunto bastante debatido em sede recursais. Trata-se de uma ação onde a apelada, PN Motos Alto Oeste Limitada, alega que no ano de 2024, em 4 de maio de 2024, realizou um pagamento através de um sistema
junto ao banco da qual ele é cliente, da empresa é cliente, o Banco do Brasil, através da modalidade DDA. Alega que o fluxo de pagamentos, de boletos a serem pagos, de faturas a serem pagas, era muito volumosa e que teria feito o pagamento de forma equivocada. Isso na importância de R$ 10.645. Alega que o pagamento deveria ter sido feito para Unimetais e, equivocadamente, teria efetuado o pagamento para o Mercado Pago. Por se tratar de um dia não útil, um sábado, o pagamento ficou agendado para segunda-feira, dia 6 de maio, e que verificou o equívoco no pagamento que uma funcionária da empresa teria feito e iniciou as tratativas para ressarcimento do valor e não tinha obtido êxito, não obteve êxito. Então, intentou a ação e, na sentença de mérito, o julgador, o juiz da terceira vara civil da comarca de Pau dos Ferros, deu procedência aos reclames da empresa apelada e condenou a apelante a pagar a importância alegada, R$ 10.645. No nosso entender, excelências, a sentença possui equívocos e, por isso, precisa ser reformada. Na verdade, na inicial, a apelada, ela alega que teria ocorrido falha de prestação do Mercado Pago na dita operação equivocada, a qual, inclusive, denomina como fraudulenta. Na verdade, excelências, na inicial, a própria apelada informa que o banco que ela opera é o Banco do Brasil e que esse sistema de DDA ele é oferecido para facilitar a identificação dos boletos a serem pagos em determinadas datas em vista do grande volume. O Mercado Pago não possui nenhum vínculo com a empresa apelada e, portanto, não poderia ter incorrido em falha de prestação. Inclusive, insurgiu-se, quando da sua defesa, em relação à inversão do ônus probatório, porque não mantém nenhum vínculo com a empresa apelada. A própria empresa afirma que o banco que realiza as operações é o Banco do Brasil. E este teria lançado esse boleto, essa fatura a ser paga, nesse sistema de DDA. Então, se há algum tipo de má prestação de serviço ou falha na operação, deveria se atribuir ao Banco do Brasil e não ao Mercado Pago. E aí, excelências, superando-se essa questão da má prestação de serviço, infere-se que a apelante, o Mercado Pago, comprovou que esse valor de R$ 10.645, ele foi completamente restituído à empresa. Foi juntado uma tela comprovando que o valor foi devolvido no dia 7/5/2024, ou seja, no dia seguinte, pois a empresa apelada adotou os mecanismos disponíveis para reaver esse valor que alega ter sido pago indevidamente. Então, há comprovação de que esse valor foi devolvido. E a ação foi proposta
alguns dias após essa devolução. Então, na verdade, a sentença deveria ter sido no sentido de extinguir o processo por perda do objeto, porque consta nos autos a devolução integral desse valor. Mas, independentemente dessa questão, caso Vossas Excelências entendam que não foi comprovado de forma inequívoca, também há necessidade da reforma da sentença ACOR, porque não se pode responsabilizar o mercado pago quando este não cometeu nenhum ilícito, quando este não cometeu nenhuma falha de prestação de serviço. Se há alguma falha a ser apontada, deveria ter sido a outra instituição, a outro banco, porque, como dito, o mercado pago não possui nenhum tipo de ingerência sobre esses lançamentos de DDA para que a empresa apelada possa efetuar os pagamentos. E, reforçando isso aí, quando a apelada alega que confundiu o boleto a ser pago porque o valor era idêntico, mas há comprovação de que é a única particularidade entre o boleto que, segundo a DUS, desejava pagar a Unimetais e esse boleto que foi pago tendo por beneficiário o mercado pago. Mas não há como confundir, porque os beneficiários são bem distintos. Há expressamente nos comprovantes beneficiários diferentes. Não haveria como confundir. E a própria apelada afirma que esse pagamento foi feito por uma funcionária, que é a responsável por esses pagamentos, e o fez de forma voluntária, utilizando-se de senha de acesso, confirmação sobre esse pagamento. Então, não há uma má prestação de serviço ou falha nessa prestação de serviço a ser imputada à apelante, ao mercado pago. E também por esse prisma, mesmo que Vossas Excelências entendam que não há comprovação inequívoca dessa devolução integral, o que a apelante entende que há, sim, a comprovação da devolução integral do valor, mas até por esse outro prisma, não há como se sustentar a sentença de primeiro grau, porque não se vislumbra que a apelante tenha cometido falha na prestação do serviço. Primeiro, por não possuir vínculo com a empresa. Segundo, porque não lançou nenhum boleto no sistema de DDA da empresa. Terceiro, porque foi pago voluntariamente. Então, Excelências, seja por que vertente Vossas Excelências olharem, mas efetivamente há a necessidade de se reformar essa sentença, seja pelo reconhecimento da devolução integral do valor, modificando-se a sentença para extinguir o processo, afastando essa condenação, ou, se não pela extinção, mas a reforma propriamente dita, no sentido de afastar essa determinação para que a apelante devolva o valor de R$ 10.645, em virtude da não concorrência para o fato de não ter deixado de prestar o serviço adequadamente, ou por falha nessa prestação. Então, seja lá por que prisma for, há necessidade da reforma dessa sentença. E é dessa forma que eu me manifesto requerendo, primeiramente, o reconhecimento da devolução administrativamente feita à empresa apelada, modificando essa sentença, extinguindo o processo, ou, se assim Vossas Excelências não entenderem, que reformem a sentença totalmente, afastando essa condenação
e julgando pela improcedência total dos anseios da apelada. É dessa forma que me manifesto. Desde já agradeço mais uma vez a oportunidade e a satisfação de participar aqui da sessão e principalmente pela franquia da palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Cumprimento Vossa Excelência pela sustentação. Doutor Leonardo Napoleão se encontra? Sim, Excelência. Presente. Doutor Leonardo. A doutora Érica mantém o voto como posto. Isso, mantenho sim. Doutor Leonardo, nós teremos naturalmente muito prazer em ouvi-lo, mas para otimizar nosso julgamento, eu devo dizer a Vossa Excelência que o voto é pelo desprovimento do apelo. Não há divergência. Vossa Excelência insiste na sustentação? Não, Excelência, não vou tomar o tempo de Vossas Excelências e agradeço pela atenção. Muito obrigado. Agradecemos também a compreensão de Vossa Excelência e proclamo, então, desprovido o recurso, não é isso, doutora Érica? Rejeitando a preliminar de legitimidade e desprovendo o recurso. E não há divergência, proclamado, então, a unanimidade. Muito obrigado mais uma vez, os senhores advogados. Muito obrigado, Excelência. Peço permissão para sair da sessão. Pois não, Excelência. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado. Ok. Então, o doutor Nivaldo parece que agora conseguiu a sua conexão. É o 11, não é isso? É da Unimed. Sim, Excelência. Unimed Maceió. Vereador Vivaldo. Vossa Excelência tem a presidência. Para chamar é o 11, apelação civil 081-0510. Excelência, eu falo como parte sucessora e como advogado. Pois não, Excelência. Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. Tá. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar a todos o senhor presidente, os desembargadores, a representante do Ministério Público, os demais advogados aqui presentes, serventuários da Justiça, essa coisa, e todos os demais que estão assistindo via internet. Senhor relator, a sentença proferida em primeiro grau, ela não merece nenhuma censura. Ela está de acordo com as normas da Agência Nacional de Saúde, está de acordo com as normas do Código do Consumidor e está de acordo com os fatos vindos ao processo, tá certo? Esse processo, inclusive, é muito doloroso hoje estar aqui fazendo essa sustentação, porque me fez relembrar momentos muito difíceis que eu atravessei, que nós atravessamos na família, em relação a essa internação da nossa genitora, ocorrida em 2016, tá certo? Ela sofria de diabetes e teve aí uma isquemia na perna direita, e com uma forte dor, e aí foi internada no hospital no Hospital São Lucas, em Natal, e custou a guia de internação, a internação hospitalar, ser referendada lá pela Unimed de Maceió. Essa Unimed não é a Unimed de Natal, não, é a Unimed de Maceió, né? E o hospital rejeitava qualquer procedimento mais complexo, embora fizesse os simples, porque não havia essa autorização de Maceió. Maceió negligenciou e, de certo modo, e claro, ao Hospital São Lucas também houve essa negligência, porque isso faz parte da atividade inerente de risco dos próprios hospitais quando recebem internações. Então, havia uma gravidade, que era uma senhora de 91 anos, totalmente lúcida, muito inteligente e lúcida, e isso ela sofreu muito porque ela ficou nessas aflições de ver a perna se agravando, se piorando o seu estado de saúde, com o risco de amputação, e o que efetivamente ocorreu posteriormente, e tudo indica, pelo menos os relatos médicos, é que a cirurgia veio muito tardiamente, e aí, lamentavelmente, houve uma amputação dela em 1916.
dentro do próprio hospital da Casa de Saúde São Lucas. Então, o que há aí houve uma falha negligencial da Unimed de Maceió, que não autorizava, ela não se negou expressamente a autorizar, mas ela ficava em análise do processo de solicitação pelo hospital e não cumpria isso, e os dias foram passando, as horas foram passando, e como os senhores bem sabem, não precisa ser médico para entender que há um agravamento muito forte quando há uma isquemia, porque o tecido passa a não receber irrigação sanguínea e, claro, o risco de necrose ela é muito acentuada, e que foi realmente o que aconteceu. Então, todas as alegações da Unimed, dizendo que fez as autorizações e deu as autorizações todos, ela não procede, porque entre a ação ajuizada com o pedido de liminar, cuja tutela foi concedida por doutora Francimar no plantão, tá certo? Durante esse período, entre a internação e o ajuizamento da ação com pedido liminar, não houve nenhuma movimentação favorável por parte da Unimed e por parte do hospital. Eu, como filho, acompanhei muito de perto tudo isso, e eu ficava, digamos assim, para cima e para baixo dentro do hospital, tentando obter essas autorizações, até ofereci caução, não aceitaram, tá certo? E a secretaria do hospital dizia, nós aqui já pedimos autorização, mostrava inclusive a tela do computador. Então, todas as alegações da Unimed, dizendo que prestou todas as autorizações e fez todas as autorizações possíveis, não procedem. Elas vieram a posterior, inclusive posterior após a amputação. Então, Excelência, há um dano objetivo, um dano muito claro, de uma aflição psicológica incrível que a família passou, e não somente a família, a própria paciente, que se manteve lúcida e coerente, tá certo, com sua cognição, e de forma que ela sofreu por esse atraso, sofreu a família com sua aflição psicológica, e foi, digamos assim, um período muito difícil. Então, é plenamente viável o que a primeira vara, a vara do juiz Joacó fez, no sentido de conceder a tutela, de dar a procedência da ação, dar a indenização por danos morais, porque esses danos morais, embora ainda sejam poucos aí fixados, mas eles servem como medida educativa, porque não é possível que se chegue no hospital, se apresente uma carteira da operadora constando ampla cobertura, tá certo? Não era um plano precário, era um plano de ampla cobertura. Está lá expressamente na carteira e o hospital tinha acesso ao contrato via internet, tá certo? E o hospital se negou a fazer procedimentos mais complexos, e a Unimed alegar que fez autorização quando não fez. Foi sim necessária a liminar, e se não fosse a liminar, a coisa teria sido muito mais grave, e ela teria, inclusive, não somente amputado, mas morrido naquele momento, naqueles dias. Felizmente, ela sobreviveu à amputação e ainda durou mais uns 5 ou 6 meses de vida. A sua vida persistiu mais uns 5 ou 6 meses, para a alegria nossa, no sentido de conviver mais esses dias, porque foi um período tão difícil de saúde que nós pensávamos que ela não ia sobreviver. Então, houve sim um dano efetivo, uma aflição psicológica, não somente a ela. Eu lembro bem que ela disse, meu filho, o que é que está havendo? Não vão fazer a cirurgia? Está, mamãe, porque estão pedindo aí a autorização. E não sai isso nunca, porque ela tinha consciência, é uma pessoa de nível superior, instruída, inteligente, e aí ficou essa coisa demorada e causando grandes danos. Então, a sentença, ela me parece muito justa, e a nossa manifestação é pelo desprovimento das apelações, mantendo a decisão incólume em todos os seus termos. Quero agradecer a atenção e a paciência, inclusive a paciência de Vossas Excelências, e me deixar, tive um problema de áudio aqui, e não foi possível ingressar, mas é bom, inclusive, estar vendo os senhores aqui e revê-los, ainda que virtualmente, e parabenizar a todos pela paciência e a atenção devida. Muito obrigado a todos, então um bom dia. Agradeço a Vossa Excelência. Eu estou encaminhando o voto, dizendo na conclusão o seguinte: faça o exposto, com isso, negue provimento ao recurso interposto pela Unimed Maceió, Cooperativa de Trabalho Médico,
Por outro lado, conheço e dou provimento ao recurso interposto pela Casa de Saúde de São Lucas para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, devendo tal ônus recair exclusivamente sobre a operadora de saúde, parte sucumbente no mérito da causa. Por força do artigo 85, parágrafo 11 do CPC, majora os honorários advocatícios comerciais somente em desfavor da Unimed Maceió, para 12% sobre o valor da condenação. Não há divergência, então, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Devolvo a presidência ao desembargador Amaury Moura. Muito obrigado, desembargador Rivaldo. Para concluir, temos alguns processos com pedido de vista, né? Algum em mesa? Tem um da... Eu pedi vista no 25, foi isso? Eu pedi vista, mas estou devolvendo. Sim. Mas esse está na pauta virtual, sabe? Então, ok. O 25 eu pedi vista. O 25? É que Vossa Excelência pediu vista. Ah, sim. E tem um voto divergente, é isso? Perfeito. Apesar de não estar registrado não, né? Mas foi lido na sessão passada. O voto de Vossa Excelência, foi 25. Eu tenho a síntese do meu voto. Pois não, posso ler? Eu digo em resumo, na sessão de julgamento realizada em 13 de maio de 25, o eminente desembargador Amaury Moura Sobrinho votou divergindo em parte da relatora, apenas para conhecer e dar provimento aos apelos interpostos pelos demandados Edson Siqueira de Lima e Rogério Simonetti Marinho, julgando improcedentes os pedidos iniciais contra estes formulados, acompanhando, porém, a doutora relatora, no que se refere ao desprovimento dos apelos dos demais demandados e provimento do recurso do Ministério Público. Em razão das premissas estabelecidas no posicionamento dissonante, pedi vista dos autos para melhor exame da questão em julgamento e, após uma detida análise da matéria, peço vênia à ilustre relatora para dela divergir, pois, a meu ver, de fato deve ser afastada a condenação imposta aos apelantes Edson Siqueira de Lima e Rogério Simonetti Marinho, uma vez ausente a comprovação da intenção deliberada de obter proveito econômico ou benefício indevido. Especificamente, quanto às condutas imputadas a Edson Siqueira de Lima, em razão das nomeações de servidores, Patrícia Maciel Ferreira Teixeira e Francisco da Chagas Araújo, entendo que as provas colacionadas não demonstram a especial intenção desonesta ou desleal de assim proceder, muito menos indício de algum estratagema utilizado para a prática dos respectivos atos. Afinal, como afirmou o eminente desembargador Amaury Moura, em seu voto divergente, a conduta do vereador, em que pese não refletir hipótese de conduta ética e talvez até dentro da legalidade mais estrita, não chega a configurar ato de improbidade, examinada à luz da sua conceituação legal, posto que não restou demonstrado nenhum tenha agido com o dolo, a tanto necessário. Por sua vez, quanto ao agir ímprobo, imputado ao então vereador Rogério Simonetti Marinho, afasta igualmente a possibilidade de condenação por improbidade administrativa, uma vez que também não observa o dolo ou má-fé, ou seja, uma vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito quando da nomeação da servidora Angélica Gomes Maia de Barros. Ratifica tal entendimento as pertinentes considerações do voto divergente ao pontuar que, aí eu transcrevo, a servidora indicada, embora não saiba informar de onde provinha o seu pagamento, o recebi entendendo ser referente aos serviços que efetivamente prestava ao vereador. Não há por igual qualquer indicação de apropriação indevida ou mesmo divisão de salário entre a nomeada e o nomeante. Portanto, com a devida vênia da eminente relatora, entendo que deve ser afastada a possibilidade de condenação dos apelantes, estando ausente o dolo ou má-fé, quando da nomeação dos respectivos servidores, razão pela qual acompanha a divergência inaugurada, por entender que esta melhor se coaduna com os elementos constantes dos autos e com a interpretação que se impõe ao caso concreto. É como eu estou encaminhando meu voto, pedindo mais uma vez, venha a eminente relatora, doutora Érica. Pois não, desembargador Rivaldo. Então, nós vamos ter necessidade de extensão de quórum, né? Com a participação do desembargador Amilcar e de um colega que foi convocado. Sim. Perfeito. Ok. Então, após o voto vista do desembargador Rivaldo acompanha a divergência, o julgamento foi suspenso
para convocação, né, do desembargador para compor o quórum estendido. Não há mais. Não havendo mais processos para julgamento, declaro encerrada a nossa sessão na ordem jurisdicional. Abro a ordem administrativa, leitura, aprovação da sessão anterior, todos de acordo. Proposições da presidência não há, desembargador Vivaldo. Também não, excelência. Desembargadora Milka, doutora Érica. Ok. Então, nada mais havendo, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a nossa sessão.